O mercado acredita, inclusive, que este ponto e outros que acabaram ali sendo tratados de forma mais superficial sejam, então, expandidos na ata de amanhã. Também a questão fiscal, que voltou ao comunicado depois de ter sido retirado dos temas centrais da reunião de agosto. Especialistas em política monetária acreditam que o Copom deveria combater com juros mais altos os impactos inflacionários causados pela situação fiscal mais desafiadora no país. Eles argumentam que os documentos oficiais admitem uma parte relevante da desancoragem que é causada pelo ceticismo dos agentes econômicos sobre o cumprimento das metas fiscais e que o Banco Central deveria fazer este trabalho de combater a desancoragem. Inclusive, este é um tema, né, Felipe? Muito bom dia para você, que nós já estamos aqui debatendo nas últimas semanas sobre este ceticismo, inclusive, da política fiscal, justamente, né? O mercado não acredita, de fato, desde o início ali da apresentação do orçamento, que foi apresentado ali no dia 31 de agosto. Estamos aí há um mês já tratando exatamente sobre este tema do fiscal, o quanto o mercado ainda segue cético se o governo vai, de fato, conseguir cumprir este déficit zero para o ano que vem, desde, então, da última reunião, da qual a gente viu o comunicado e aguarda justamente essa ata de amanhã para ver o quanto, né, vai ficar ali claro especificamente toda essa preocupação em relação ao fiscal e também, né, o quanto isso pode acabar impactando esta harmonia que deveria ser, então, entre fiscal e que tem sido, né, entre fiscal e monetário. Ainda assim, a questão fiscal, na visão de muitos especialistas, tem sim causado aí muita preocupação, ou melhor, cautela para o mercado como um todo. Exatamente, Paula. Bom dia para você, bom dia para todos. Essa cautela do mercado se deve por alguns aspectos. Primeiro, porque a desancoragem, né, do fiscal acaba trazendo também uma possibilidade, como diz o próprio Roberto Campos Neto, a tal da desancoragem gêmea, uma possibilidade de elevação na inflação, justamente porque o governo continua tomando medidas de gastos maiores e gastos maiores acaba trazendo uma injeção maior de dinheiro na economia, acaba pressionando a inflação. E é justamente essas críticas que acontecem nesse sentido. O fiscal voltou à tona, o fiscal voltou a ser colocado no comunicado, num parágrafo ali tido como aleatório por alguns economistas, por alguns especialistas em política monetária, justamente porque ele não tem uma explicação muito grande em meio ao comunicado, que o comunicado até mesmo poderia expandir um pouco mais esse assunto, o comunicado podia trazer mais embasamento sobre os motivos pelos quais essa questão fiscal acabou sendo colocada. E isso, obviamente, é o que se espera na ata, que esse ponto seja expandido, seja mais debatido, seja mais colocado ali em perspectiva para que os atores do mercado consigam entender justamente essa situação. E esse é um ponto importante, porque com o fiscal de volta à tona e essa ligeira elevação nas expectativas de inflação para os próximos anos, isso poderia inibir o ímpeto do Banco Central de aumentar a taxa, de reduzir a taxa de juros ao longo das próximas reuniões, que o cenário está um pouco mais deteriorado, o que não daria argumentos para que o Banco Central reduzisse a inflação. Mesmo estando com um juro mais alto, mesmo com um juro ainda muito elevado, um juro real ainda bastante elevado, esse cenário seria suficiente para o Banco Central ter um pouco mais de cautela. Inclusive, no fim de semana, teve uma reportagem importante, uma entrevista com o Fábio Kanczuk, ele que é ex-diretor do Banco Central, participou de várias reuniões do colegiado do Comitê de Política Monetária, e ele falando, né, que essa desancoragem das expectativas de inflação, essa elevação de perspectiva de inflação por parte do Banco Central poderia trazer consequências negativas para esse cenário um pouco mais relevante em relação ao juro. Ele, inclusive, falou, né, que por ele, na perspectiva dele, caso estivesse no colegiado, caso estivesse na reunião de política monetária, sugeriria que o juro permanecesse mais alto por mais tempo
mais contracionista até a economia, né, ficar depreciada, né, ficar deprimida e isso trazer de volta a expectativa de inflação para a meta. Claro que esse é um olhar técnico, porque o mandato do Banco Central é focado na questão inflacionária. Então, o Banco Central deveria fazer de tudo para ancorar as expectativas e trazer a inflação de volta para a meta. No entanto, é o que acabou recebendo, né, algumas críticas essa entrevista do Fábio Kanczuk, de que a atividade econômica do Brasil já está, né, bastante deprimida, já está com alguns problemas, mesmo com expectativa de PIB para cima, né, crescente, a atividade econômica do Brasil tem os seus problemas e que depreciar muito essa atividade econômica, deprimir muito essa atividade econômica, poderia causar consequências mais negativas do que uma inflação ancorada trazer de consequências positivas. Então, foi até interessante acompanhar essa discussão toda ao longo do fim de semana, porque o Kanczuk ele trouxe essa parte mais técnica, ele trouxe essa opinião mais embasada de um ex-diretor do Banco Central e acabou gerando uma série de repercussões, até vários debates, né? Havia quem defendesse e havia quem discordasse da opinião do Kanczuk. O fato é que, como a gente tem visto inclusive no mercado, né, Paula, existem os teóricos de que é necessário ancorar a expectativa de inflação, seja com juro alto por mais tempo aqui no Brasil, até mesmo porque se houver uma queda um pouco mais acelerada do juro no Brasil, o diferencial com o juro americano vai ficar menor, isso pode trazer consequências negativas para a economia brasileira, para o mercado brasileiro como um todo, então existe essa percepção. Já tem gente que fala que quanto mais baixo o juro estiver, mais aceleração a gente vai ter na economia, melhor vai ser o resultado do ambiente econômico para o Brasil.